Bem, galerinha, então no vídeo passado eu expliquei esse primeiro bloco aqui da problemática dos recursos no que concerne a petição inicial, a fase que a gente viu aqui de decisão antecipada parcial de mérito, que é o julgamento antecipado parcial de mérito, que a gente viu que cabe agravo do instrumento, que o agravo de instrumento vai ser apreciado pela segunda instância, que das decisões que eventualmente ocorram, que não comportam agravo do instrumento, eu vou poder suscitá-las em preliminar de apelação, e que o recurso cabível de sentença é a apelação. E que durante todas as fases, quando tiver algum teor decisório, e eu verificar a presença do ocorrem, da omissão, contradição, obscuridade ou erro material, eu vou poder opor embargos de declaração. Hoje nós vamos trabalhar com o segundo momento da nossa questão. Esse segundo momento pode ser compreendido tanto no caso da apelação quanto no caso do agravo de instrumento. Nós vamos questionar agora as questões atinentes à segunda instância. Depois que foi protocolado, foi interposto um agravo de instrumento ou foi protocolada a apelação, esses recursos vão ser distribuídos. E quando eles forem distribuídos, o relator vai fazer um juízo de admissibilidade, verificar se estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, custas, legitimidade, se foi no prazo hábil, se tem súmula impeditiva, enfim, os pressupostos recursais. Nesse momento, o desembargador poderá exarar a primeira decisão impugnável. Se ele proferir uma decisão que a gente vai chamar de decisão monocrática, impedindo o processamento desse recurso, o meio cabível de impugnação será chamado de agravo interno. O macete referente ao prazo é que todos os prazos, com exceção dos embargos de declaração, têm 15 dias. Então, da decisão do relator, da decisão monocrática, caberá agravo interno. E esse agravo interno tem o intuito de forçar com que a turma se manifeste para então prolatar, para decidir por meio de um acórdão, que é a decisão do colegiado. Quando há a decisão do colegiado, e perceba que pode acontecer tanto no caso da apelação quanto no caso do agravo do instrumento, eu vou ter agora caminhos a trilhar para atingir os dois recursos mais complexos dentro do Instituto de Processo Civil, que são os recursos especiais e recursos extraordinários. Mas vamos lá. Depois que uma decisão, que a gente já sabe que vai se chamar de acórdão, é proferida, eu tenho que verificar qual é o teor dessa decisão. O que esse acórdão trouxe? Qual foi a matéria questionada? O que ele está apresentando? Nas formas de impugnação, permanecem os embargos de declaração e nascem duas oportunidades. Um recurso especial e um recurso extraordinário. Bem, as hipóteses de cabimento desses recursos têm previsão constitucional, artigos 102 e 105, e são complementadas conforme disposição do Código de Processo Civil. Só que tem um macete para entender isso aqui. Qual que é? O macete inicial é que, quando eu falar de recurso extraordinário, o órgão competente é o STF, porque aqui tem que impugnar matéria constitucional. Quando eu estiver falando de recurso especial, o órgão competente é o STJ. E aqui vem a parte que precisa ficar clara para não haver confusão. Eu tenho que estar falando de norma infraconstitucional. Eu posso estar falando de tratados internacionais. Ou eu posso estar falando do chamado dissídio jurisprudencial ou divergência jurisprudencial. O que são cada um desses? Aqui, se eu tiver uma ofensa direta, o acórdão falou, não se aplica o dispositivo da lei tal, da lei federal tal, não se aplica a lei federal tal. E aí tem que tomar cuidado, porque o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código do Consumidor são leis federais.
Então, se eventualmente falar que não se aplica essas disposições, eu estou questionando sim uma norma infraconstitucional. Tratados internacionais são claros e divergência jurisprudencial é outro ponto que precisa ficar bem esclarecido. A divergência jurisprudencial é quando o acórdão combatido destoa, difere-se de acórdão de outros tribunais. Eu não posso invocar a divergência jurisprudencial do próprio tribunal que eu estou atacando. E a forma como eu vou fazer isso é chamado de cotejo analítico. Então, o que é o cotejo analítico? O cotejo analítico é utilizar o acórdão combatido, aquele que a gente está questionando, e colocar, enfrentando com os acórdãos que eu quero demonstrar a divergência. Quer dizer, eu pego o combatido, seleciono o trecho e falo, olha, o acórdão X entende dessa forma, mas o acórdão Y do TJ tal, do TRF tal, fala de maneira distinta. Então eu tenho uma divergência de entendimento. E o cotejo é pegar aqueles trechos que há divergência e salientar, mostrar a verossimilhança, mostrar por que eles são divergentes. Isso é a demonstração do dissídio jurisprudencial. No caso do STF, eu tenho que ter um enfrentamento, eu tenho que ter uma ofensa da matéria constitucional. Só que tem outro elemento que deve ser demonstrado, que é chamado de repercussão geral. A repercussão geral é quando uma demanda excede o interesse da parte e ela possui um interesse econômico, político, administrativo, comercial, ou então tem um enorme número de demandas, ok? E mais, a repercussão geral também quando o entendimento do acórdão proferido for contra um entendimento pacificado da Suprema Corte. E por que isso? Porque pressupõe que se a Suprema Corte já apreciou aquela demanda e já tem um posicionamento consolidado, aquilo ali já foi demonstrado a repercussão geral. Então, o acórdão que está indo contra aquela decisão já proferida e consolidada pelo STF possui repercussão geral, ok? Bem, a natureza dos dois é fácil, é tranquilo de entender. Um STJ, um STF. STF, natureza constitucional, tem a repercussão geral. O STJ, infraconstitucional, tratados internacionais, dissídio jurisprudencial. Só que a forma que nós vamos chegar até lá que é um pouquinho mais complexa. Por quê? Quando um acórdão é proferido, ele precisa enfrentar o argumento que está sendo exposto. Ele precisa enfrentar a normatização, a norma, o preceito que se discute para que eu possa falar que aquela matéria foi questionada. Em outras palavras, o tribunal tem que se manifestar falando: não se aplica o dispositivo da Constituição por isso. Não se aplica o dispositivo do Código de Processo Civil por isso. Tem que haver uma menção expressa acerca daquela matéria, ela tem que ser confrontada, ela tem que ser pré-questionada. Okay? Mas e se porventura ela não for pré-questionada? Se eventualmente o desembargador simplesmente cingiu-se a falar: não se aplica o princípio da legalidade, não se ofende o princípio da dignidade da pessoa humana, não se aplica o princípio da inversão do ônus da prova. Como eu vou forçar que uma turma julgadora se manifeste sobre esse dispositivo legal constitucional, essa lei federal, enfim? Como que eu vou fazer isso? A maneira de utilizar o enfrentamento deles vai se dar por um outro elemento de um recurso que normalmente a gente acaba deixando ele escondido, esquecido, que são os embargos de declaração. Os embargos de declaração também têm um efeito de pré-questionamento. O que quer dizer? Os embargos de declaração, quando for verificada uma omissão, alguma contradição no julgado, ele também pode invocar o pré-questionamento. E quando se invoca o pré-questionamento, quer dizer, é forçar com que a turma se manifeste de maneira clara, dizendo: não se aplica tal, ou se aplica tal, não se ofende tal, se ofende tal. Que aí eu busco preparar o solo dos meus recursos para os tribunais superiores. Okay? Então, o que fica de interessante
É porque esses recursos aqui, principalmente esses dois aqui, o recurso especial e extraordinário, não vão ter efeito devolutivo. Então, não vai subir o processo inteiro, só vai subir do acórdão para cima. Só vai subir para as cortes superiores do acórdão para cima. O acórdão, a decisão de admissibilidade deles e os seus recursos. Agora, se eu oponho os embargos também subirão. E aí é onde eu posso ter o meu pré-questionamento demonstrado. Porque ainda que o julgador depois seja relutante em não apreciar, os seus embargos opostos também subirão. E ali estará o seu pré-questionamento. Ok? E é fundamental, pois sem o pré-questionamento, esses recursos não serão admitidos. Agora, recurso não será admitido. Quando que ele não vai ser admitido? Vamos lá. Quando eu interponho meus recursos, uma coisa que eu tenho também que ficar bem esclarecida na cabeça é que eu posso interpor os dois. Só que primeiro, se eu interpor os dois, primeiro vai para o STJ e se eventualmente eu não lograr isso, depois vai para o STF. Aqui eu vou ter um sistema de admissibilidade tanto na instância a quo quanto na instância a de quem. Por quê? Porque aqui, nesse momento, o presidente ou vice do tribunal, do TJ, por exemplo, vai fazer uma admissibilidade e vai verificar. Tem preparo? Tem custas? Tem legitimidade? Tem. Vai contra a súmula? Tem fato impeditivo? Tem ofensa à Constituição? Tem demonstração de repercussão geral? Tem ofensa à norma infraconstitucional, a tratado internacional? Foi demonstrada divergência jurisprudencial? Então eu tenho que, nesse primeiro momento, eu já vou ter uma admissibilidade. E em outro momento, quando chegar também nas cortes, eu vou ter também uma admissibilidade. E quando desse momento aqui, da decisão do tribunal, do presidente ou do vice-presidente, impedir ou indeferir o processamento, qual é o meio cabível aqui? Lembrando, do nosso rol, do nosso bloquinho aqui. Primeiro recurso, um agravo interno, falamos dos embargos de declaração, falamos dos recursos de recurso especial e recurso extraordinário, só que vai ter mais um recurso aqui. Esse recurso é chamado de agravo em RESP ou RE. Agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário. E qual o objetivo desse recurso? O objetivo desse recurso é que, mesmo que essa decisão de admissibilidade aqui tenha sido negativa, que force com que esse recurso, tanto recurso especial ou extraordinário, vá para a sua corte de apreciação. Então, o agravo em RESP-RE é chamado de agravo para destrancar RESP e RE. Tem o intuito justamente de permitir com que, em que pese, embora o tribunal tenha vetado por meio do seu presidente ou vice-presidente, que ele possa ser processado nessas instâncias superiores. Então, é destrancar aquele recurso que ficou bloqueado. Ok? Quando esse recurso sobe, ele tem uma coisa própria. Na verdade, na eleição do recurso, quando for escrever, ele tem uma coisa própria, que é o seguinte: o agravo em RESP-RE, para ele também ser aceito, ele precisa combater todos os elementos, percebam que eu estou grifando, todos os elementos da decisão que impediram o processamento. Então, se na decisão que indeferiu o processamento do RESP, do RE, tem lá, súmula 7, súmula 5, e quando tu foste fazer o teu agravo, colocar só a súmula 5, deixou de impugnar a súmula 7, ele não vai ser aceito. Ele não vai ser aceito porque o agravo precisa enfrentar todos os argumentos que proibiram, que impediram o processamento do nosso recurso. Tudo bem? Bem, do nosso bloquinho, então, eu tenho o agravo de instrumento, eu tenho os embargos de declaração, eu tenho os recursos especiais e extraordinários
E eu tenho então aqui o agravo em RESP e RE. Esses são os principais recursos das nossas problemáticas que vamos enfrentar em sala de aula. Esse é o caminho mais comum a ser encontrado dentro do nosso segundo bloquinho, que é ali a partir do acórdão para frente. Beleza? Agora, no que concerne aos recursos já dos tribunais superiores, eu vou ter a mesma sequência no que concerne a distribuição. Vai ser determinado um relator, esse relator poderá exarar uma decisão monocrática, essa decisão monocrática vai ser impugnada por meio de um agravo regimental, para forçar com que a turma se manifeste. Só que mais que isso, essa decisão aqui, ela pode trazer uma coisa diferente. O novo Código de Processo Civil ampliou a fungibilidade e permitiu que, ao verificar que aquele recurso interposto, aquele recurso de recurso extraordinário, que em tese teria um enfrentamento constitucional, o relator foi lá e verificou, não, na verdade isso é reflexo, não é direto à Constituição. Isso ofende lei federal. Então não sou eu que tenho que julgar isso, quem tem que julgar isso é o STJ. E da mesma forma o STJ fala, não, essa questão do enfrentamento, ele é reflexo. Na verdade, aqui é um enfrentamento constitucional. Então eu vou intimar a outra parte para complementar o seu recurso, para poder fazer com que ela vá para a corte cabível. Então eu tenho uma aplicação agora do princípio da fungibilidade, quando o STJ ou o STF verifica que, na verdade, aqueles recursos interpostos não se amoldam àquela corte, mas sim a outra. Agora, se o STJ mandar para o STF e o STF entender que é do STJ, vai permanecer no STJ. Se o STF mandar para o STJ e o STJ questionar, quando voltar para o STF vai dar a palavra final e falar, não, é aí e acabou. Compreenderam? Aqui, na parte de julgamentos, para a nossa matéria, a única coisa que eu quero que fique na mente de vossas excelências é o seguinte: daqui, os recursos que vão ser questionados será, no máximo, um embargo de declaração. Isso. O julgamento do RESP e do RE, a única coisa que eu vou cobrar na nossa prova, e que é a parte que eu busco para a nossa disciplina, é que depois desse julgamento aqui, a turma foi lá e se manifestou. A manifestação da turma se dá por meio de um acordo. O que eu quero que vocês tenham para a nossa prova, vou limitar a matéria somente a se verificar se eventualmente esse acórdão possui uma omissão, uma contradição, uma obscuridade ou um erro material. Tranquilo? Então, assim a gente fecha a nossa matéria para a prova. Obrigado.